Bem, primeiro eu destacaria que acho que as discussões em Riad entre as delegações americana e russa têm na verdade ido muito bem. Acho que ambos os lados estão entrando nos detalhes de como normalizar as relações. Portanto, não acho que haja necessariamente qualquer obstáculo em Riad na mesa de negociações. Os obstáculos estão em outro lugar. O maior obstáculo, é claro, é o Sr. Zelensky e seu governo, que é francamente considerado tanto pouco confiável em qualquer caso, quanto inalteravelmente contrário a qualquer acordo que não restaure o status quo ante, o que não vai acontecer. Então acho que isso é um problema. O outro problema é que ainda há pessoas dentro dos Estados Unidos que insistem em ver a Rússia como algum tipo de oponente semelhante à União Soviética. As mitologias usuais sobre a Rússia, as aspirações do Sr. Putin de governar toda a Europa e todo esse tipo de coisa ainda estão por aí. Isso torna muito difícil para o presidente. Acho que até certo ponto o presidente precisa de uma campanha de relações públicas de apoio para atacar todas essas declarações fraudulentas e obsessões mitológicas com Putin e assim por diante. Agora, o lado ucraniano é um problema sério. E claro, como você sabe, eles estão sendo reforçados certamente por Londres e Paris, e em menor medida, por Berlim. Não vejo nada de bom acontecendo enquanto o Sr. Zelensky estiver lá. E é por isso que acho que agora estamos ouvindo rumores sobre um governo interino na Ucrânia, algo com o qual tanto nós quanto os russos podemos trabalhar. Mas se Donald Trump recobrar o juízo e pegar o telefone para te ligar hoje em busca de conselhos, o que você recomendaria como um caminho a seguir para pôr fim a esta guerra horrível? Acho que deve haver um esforço conjunto para formar um governo provisório, com um cronograma para que as Nações Unidas, ou Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, venham supervisionar e monitorar as eleições na Ucrânia Ocidental, nas áreas que atualmente são ucranianas. Isso precisa acontecer. Temos que perceber que Zelensky, suas atitudes, seu comportamento, suas repetidas violações, mesmo do mais recente acordo de cessar-fogo apenas sobre infraestrutura energética, tornam extremamente difícil para os russos levá-lo a sério. Simplesmente não vejo nenhuma possibilidade disso acontecer. Agora, não sei se isso é viável nesse estágio. Não sei o que está acontecendo no nosso Departamento de Estado dos... Não sei como são as conversas privadas no Salão Oval. Simplesmente sei que, se deixassem isso para as pessoas em Riad, russos e americanos, elas queriam uma solução razoável rapidamente. Infelizmente, não está e não há muitos terrores envolvidos. Sim, então a entrevista entre Witkoff e Tucker Carlson parece que há mais ou menos um entendimento comum agora, pelo menos nas questões principais entre os americanos e os russos. Eu queria te perguntar, no entanto, sobre as propostas até agora. Bem, primeiro é claro, o cessar-fogo, que foi proposto, mediado entre os Estados Unidos e a Ucrânia, que era apenas um cessar-fogo sem termos claros ou entendimento do que acontecerá durante ou após o cessar-fogo. Mas também o mais recente, não tenho certeza se podemos chamá-lo de bem-sucedido, o acordo para encerrar os ataques à infraestrutura energética e também para ter navegação pacífica no Mar Negro para embarcações comerciais. Mas é claro, parte disso já foi violada. Então, não tenho certeza se estou respondendo a minha própria pergunta aqui. Qual foi o ponto principal desses acordos? E qual é o problema em mantê-los? Bem, eu acho que o presidente Trump esperava que o presidente Zelensky cumprisse sua parte do acordo. Zelensky não mostra evidências de que está fazendo isso. Quando se tratou da infraestrutura de energia, dentro de horas após o acordo, Zelensky lançou ataques à infraestrutura de energia na Rússia. Agora, você pode chegar a algumas conclusões diferentes. Você pode supor que Zelensky realmente não estava interessado de qualquer forma e queria sabotá-lo, talvez.
Você também poderia concluir que ele não controla suas próprias forças armadas e há pessoas operando agora além de seu controle. Isso também é uma possibilidade. Sabe, também há uma preocupação com a usina nuclear de Zaporizhzhia. Essa é a maior, e os russos em particular, mas também nós, temos estado preocupados com as tentativas ucranianas de destruí-la ou danificá-la, causando uma grande crise energética. E claro, o problema da radiação e da radioatividade e do envenenamento do meio ambiente, essas coisas ainda estão em segundo plano. Eu simplesmente não sei os detalhes, acho que nenhum de nós sabe neste momento. Então eu não diria que tudo está em um impasse. Acho que os russos e os americanos descobriram um terreno comum sobre o qual podem construir. Isso eu acho está bastante claro. O problema é, em última análise, a Ucrânia. E você sabe, o interessante aqui é que, se você está sentado no Kremlin, é o presidente Putin ou Sergei Lavrov, sua expectativa é que vamos controlar Zelensky, que alguém em Washington diria, presumivelmente o presidente, é isso. Ou você se alinha ou está fora. E acho que eles esperam que o presidente seja capaz de removê-lo. Agora, francamente, não vejo por que ele não poderia, se escolhesse fazê-lo. Mas até agora não houve disposição para seguir esse caminho, e acho que esse é o ponto crítico. Agora, outra coisa, antes de deixarmos isso com os britânicos e os franceses, tenho lido a imprensa alemã e, em menor grau, a imprensa polonesa. Mas o que você percebe da Alemanha é essa realização agora de que se os britânicos realmente deslocassem forças para o leste, para a Ucrânia, o que seria fenomenalmente estúpido, na minha opinião. Mas se fizessem isso, então a Alemanha teria centenas de milhares de tropas estrangeiras marchando pelo seu país. E obviamente os pontos fortes ou concentrações logísticas, as ferrovias, linhas ferroviárias, todas essas coisas que atravessam a Alemanha em direção à Europa Central e Oriental e à Polônia, se tornariam alvos lucrativos para os russos. Então acho que os alemães estão começando a aceitar a realidade de que isso não é algo do qual eles queiram fazer parte. O governo deles é lento para perceber esse tipo de coisa, mas acho que a população na Alemanha entende. E se você olhar para os dados de pesquisa mais recentes da Polônia, é bastante claro que a população polonesa se voltou contra esta guerra na Ucrânia, pelo menos no que diz respeito à participação polonesa. E acho que em Washington há essa espécie de personalidade esquizofrênica de que deveríamos sair, deixar a OTAN. Isso é um desastre. Não queremos fazer parte disso. Versus, oh não, ainda fazemos parte da OTAN. E se eles entrarem, não podemos simplesmente abandoná-los. Eu sou da opinião de que se os britânicos e os franceses forem tolos o suficiente para empreender qualquer tipo de intervenção na Ucrânia Ocidental, então devemos absolutamente abandoná-los. E devemos deixar muito claro que não apoiaremos isso. A razão pela qual digo isso é que, se nos retirarmos da equação, Glenn, não há comando, controle, comunicações, computadores, vigilância, sequer aumento, que efetivamente comandar forças em todo o teatro europeu. Tudo isso reside conosco, com os Estados Unidos. E quando fui designado para o quartel-general supremo das Forças Aliadas na Europa, trabalhei num plano antes de partir que permitiria aos europeus montar o que acabei de descrever. Uma capacidade de comando e controle, um quartel-general com todas as matrizes de satélite de apoio e tudo mais. E foi deixado muito claro para mim, antes de partir na época, por alemães, britânicos, franceses e outros. Ouça, achamos que você está certo. Isso é a coisa certa a fazer, mas nenhum dos nossos políticos investirá um centavo para fazê-lo. E eu disse, bem, se for esse o caso, em algum momento os americanos irão embora e então vocês não terão nada. E acho que é isso que os europeus sabem. Se sairmos, não haverá nada lá. Tem que ser construído do zero. It has to be built up from scratch.